Bom dia pessoal, que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Amados, tudo na nossa vida é fase. Passamos por fases ruins, passamos por fases boas, mas as fases elas sempre terminam e sempre estão vindo outras também. De formas tais que tudo é uma questão de processo. E na nossa luta, na nossa fase ruim, é um processo também. E nós precisamos entender e buscar sabedoria em como passar por esses processos, principalmente os ruins. E nós devemos buscar sabedoria em Deus, estratégia em Deus. E Deus ele sabe e conhece todas as coisas. E ele tem a direção de tudo. Ele está sempre providenciando escape. Ele está sempre nos ensinando, nos instruindo como passar por essas fases ruins. E muitas das vezes nós queremos que Deus ele nos livre dessas fases ruins, nos livre dos problemas. Deus ele nunca irá nos livrar dos problemas, até porque ele vai usar as fases ruins, os problemas, para nos fazer crescer espiritualmente e como pessoas também. De formas tais que, como diz lá no Salmo de número 27, no último versículo, que fala que espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Esse versículo não está falando que Deus ele vai nos tirar o problema, mas está falando que Ele vai nos capacitar a enfrentar os problemas. Ele vai fortalecer o nosso coração, nos capacitando a vencer. A Bíblia fala sobre a pesca maravilhosa. Está lá em Lucas, no capítulo 5. Pedro ele passou por uma fase extremamente ruim. Principalmente na questão profissional. Ele não estava pescando, não estava produzindo nada. Pescava, trabalhava, como ele mesmo diz, a noite inteira, mas não pegava nada, não obtinha êxito na sua profissão. De formas tais que quando Jesus Cristo chega para resolver a situação, porque Deus ele está sempre querendo, se propõe em resolver as situações ruins, as fases ruins da nossa vida. E quando ele chega, Pedro já estava ali lavando as redes, dizendo, desisto. Mas Jesus Cristo, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez foi instruir, ensinar. A Bíblia fala que ele pega o barco emprestado, a ferramenta de trabalho de Pedro, e ali ele começa a ensinar, ele começa a instruir. E a Bíblia diz que as pessoas ali se achegavam para ouvir o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava. Deus ele sabe de todas as coisas, ele conhece as nossas circunstâncias, e ele está sempre providenciando meios, escape, para que venhamos vencer. E principalmente nos ensinando, nos instruindo. Muitas das vezes queremos que Deus, como uma forma mágica, resolva os problemas. Não, Deus nos capacita. Ele nos ensina, ele nos instrui, como ele fez com Pedro. Ele sabia da situação de Pedro, ele estava ali para mudar o quadro da situação. Ele estava ali para operar um milagre, para transformar a situação. E para isso a primeira coisa que ele faz é ensinar, instruir. E ele vira para Pedro e fala assim, olha, lança ao mar de novo. E Pedro fala assim, trabalhei a noite inteira. Trabalhei a noite inteira e nada peguei. Ou seja, ele estava frustrado. Ele estava falando algo que ele tinha razão, porque ele era um profissional da área. E ele trabalhou ali e não pegou nada. Mas ele tinha ouvido a instrução. Ele tinha ouvido a palavra. E ele vira para Jesus Cristo e fala assim, olha, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Não obtive êxito, mas sobre a tua palavra passarei a rede. E a Bíblia fala que tantos foram os peixes que ele pegou, que o barco quase afundou, foi a pique. E ele teve que chamar todos os outros pescadores ali, para que todos fossem abençoados. Na hora da aflição, na hora dos problemas, na hora das fases ruins, temos que buscar refúgio no Senhor. Ele não vai nos livrar dos problemas, mas ele vai nos capacitar, ele vai nos ensinar, ele vai nos instruir, como ele fez com Pedro, acerca da tua palavra.
E se nós ouvirmos a palavra do Senhor, a instrução, os ensinamentos dele, nós vamos ser abençoados. E vamos abençoar outras pessoas também. E essa fase ruim vai acabar. E seremos vencedores em nome de Jesus Cristo. Que você seja instruído pelo Senhor. Não espere que Deus venha resolver os seus problemas. Mas busque recursos no Senhor. Aprenda com a palavra. Deixa o Senhor te ensinar. Deixa o Senhor te instruir. Você vai ser abençoado e abençoar todos que estão à sua volta. Que Deus abençoe.